Educando seu bolso, com o economista Frederico Torres. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. Estou aqui hoje com o Bruno Gama, que é CEO e fundador da Credhome. É isso aí, a Credhome é uma fintech de alguns anos já especializada no mercado imobiliário, né? Eles têm como objetivo criar uma prateleira de produtos de crédito para a cadeia imobiliária. Então, a gente está falando de cliente final, tomador de financiamento imobiliário, quem quer fazer amortização antes, fazer portabilidade, do home equity, que é um empréstimo com garantia de imóveis também, que o Bruno vai falar para a gente depois como é que funciona. Tem integração com incorporadoras, produto para corretor, tem uma série de assunto legal aí para vocês que estão interessados nas finanças relacionadas ao meio imobiliário. Eu acho que é meia hora que vai valer a pena hoje. Bruno, muito obrigado pela presença, é um prazer ter você aqui, cara. Obrigado, Frederico, o prazer é meu, prazer falar com esse público bacana aí do Educando Seu Bolso. Então, estamos aqui exatamente para tentar colaborar um pouco com você, cliente final, que está pensando, está imaginando, está planejando comprar um imóvel financiado ou precisa levantar dinheiro sobre o imóvel que você já tem. A ideia é esclarecer um pouco desse mundo, dessa realidade, que está muito mais próximo de vocês que vocês imaginam, e tentar tirar as principais dúvidas aí. É isso aí, bem mais próximo do que o pessoal imagina, gostei. Começa falando para a gente, por favor, sobre a Credhome, Bruno. A ideia da Credhome, Frederico, foi construir uma fintech, uma empresa, né, financeira baseada em tecnologia e melhoria de processo, que fizesse um trabalho simples de aproximar o cliente final às instituições financeiras que oferecem basicamente crédito imobiliário. Então, o que a gente faz é, através da tecnologia, fazer um processo simplificado de achar a melhor opção do cliente de crédito imobiliário no momento que ele está comprando o imóvel. Como as taxas de juros variam de banco a banco e variam no tempo, principalmente em momentos de variação de taxa de juros, como a gente está passando agora no Brasil, é muito importante para o cliente entender a melhor condição de banco brasileiro no momento que ele está tomando crédito, para ele ter uma condição adequada de pagamento, de amortização do financiamento imobiliário. Quer dizer, ele tem muito benefício em conseguir uma taxa de juros menor no banco, eventualmente que se não seja um banco que ele é cliente, mas ele pode se tornar cliente, porque isso vai trazer um benefício de longo prazo muito grande para ele. Quer dizer, você consegue economizar dezenas, centenas de milhares de reais numa transação de financiamento imobiliário se você escolher o banco que tem a melhor condição para você no momento da compra. Então, esse é uma grande bandeira nossa, um grande propósito da Credhome, de melhorar a vida do cliente na facilitação do acesso ao crédito e contribuindo para que ele ache a melhor condição de crédito no momento da transação imobiliária. Excelente. Então, estou deduzindo da tua fala que ainda há um desconhecimento grande em relação à contratação do crédito, ao que é requerido, as condições, a variação de taxas, de juros, seguros e uma série de outras tarifas associadas, né? E vocês agem como facilitadores desse processo. Aquela figura antiga do quase que o despachante imobiliário turbinado ali com superpoderes, alguma coisa, né? Fiz uma metáfora talvez razoável? É exatamente isso, cara. O que a gente quis fazer pegamos o despachante e pusemos um PhD nele, né? Assim, trazer um banho de loja de tecnologia, de melhoria do processo, para facilitar esse processo. Então, o que a gente faz é simples. A gente tem uma tecnologia que a gente está integrado com os bancos, então a gente faz o cliente preencher uma ficha proposta. Se ele quiser hoje buscar um financiamento imobiliário num banco, ele tem que ir no banco A, fazer essa ficha do banco A, depois ir no B, fazer do B. A gente faz ele preencher uma ficha proposta, que a gente já integrou as fichas dos bancos, ele nessa ficha proposta coloca o que ele precisa de financiamento, o perfil do imóvel que está comprando, a gente manda isso para os bancos e retorna para esse cliente o tipo de financiamento que a gente aprovou para ele, o valor da aprovação e a taxa final, tanto a taxa nominal quanto a taxa efetiva, que é o custo efetivo total, que é o custo dos juros mais o que o banco embute como custo adicional, que são tarifas, é o seguro que é obrigatório, então aparece o custo efetivo total, que é, na verdade, o que o cliente tem que olhar como custo final da operação. Ele não pode olhar só a taxa, aquela taxa que aparece na televisão, que aparece no site do banco, porque a essa taxa é adicionado alguns custos que são relevantes na transação. Então, a comparação correta é comparar o custo efetivo total. Então, a gente faz esse trabalho para o cliente
E quando ele aprova, a gente faz um trabalho adicional, que é um trabalho de acompanhar esse cliente do início ao fim do processo. A gente pega o processo do início do crédito e a gente acompanha todas as fases de documentação, avaliação do imóvel, análise jurídica, e a parte final, que é a cartorária de registro do contrato em cartório. Então, a gente faz meio que um concierge, né, um apoio para o cliente nessa etapa, que são etapas ainda um pouco burocráticas, para garantir que esse fluxo ande da melhor forma possível. O que você pode dizer, cara? Quais são os problemas mais comuns aí que você elencaria? Eu acho que já valem como um alerta aí para quem está ouvindo e está pensando em contratar o financiamento imobiliário, para que o cara já fique ligado e não incorra nesses erros, ou já fique sabendo que pode ser um gargalo ali adiante. O que você pode dizer com base nessa experiência de vocês de pegar na mão e tomar conta do processo com a assessoria completa que você citou aí? Olha, os clientes, em geral, eles reclamam muito do processo dessa primeira fase de crédito. Ele, às vezes, tem dificuldade de aprovar o crédito que ele precisa. Normalmente, o cliente faz o caminho contrário do que a gente indica. Ele busca o imóvel. Quando ele achou o imóvel, vai assinar o contrato da transação, do compra e venda, aí ele vai buscar o crédito. E, às vezes, esse crédito não é suficiente para ele comprar um imóvel. Ele tem que dar um passo atrás. Puta, esse imóvel não vai dar, vou ter que comprar um imóvel menor, ou outro valor. Então, o que a gente indica é, você vai iniciar um processo de busca do imóvel, você tem uma ideia do valor desse imóvel, faz a pré-aprovação de crédito. Né? Primeiro, entender o tamanho do crédito que você consegue obter e se você consegue obter esse crédito. Porque isso vai definir um pouco o tipo de operação que você quer. Você tem 200 mil aprovados, você tenta comprar um imóvel de 250, 300. Você tem 500 mil aprovados, você consegue buscar um imóvel um pouco maior. Então, isso é o correto. O que o cliente sofre hoje? Ele sofre muito nessa primeira fase de aprovação de crédito, ele sofre muito na fase de documentação, às vezes ele tem dificuldade de tirar a documentação que precisa para iniciar o processo de crédito, e ele tem muita dificuldade também na última fase, que é o cartório, né? O registro do contrato no cartório de registro de imóveis é obrigatório no Brasil, isso que dá legalidade na operação. E é um trâmite que a gente faz, muitas vezes até via eletrônica, facilitando essa vida do cliente. Então, acho que são as 3 fases, eventualmente, mais complexas, que a gente dá um apoio total para o cliente ficar tranquilo e conseguir percorrer essas fases de forma bastante fluida, bastante tranquila. Tá? Não, legal. Especialmente, na primeira fase você falou, e com essas mudanças todas de taxa de juros que estão acontecendo no momento, da Selic mudando, muda a base para que os bancos também, que é do uso do dinheiro para o financiamento imobiliário, que isso vai ser repassado para a taxa do financiamento, né? Tem outras questões também que, como você falou, às vezes o que se empresta com base no imóvel em garantia tem um pouco mais, um pouco menos, falou 200 para 250 ou 500 para 600, mas essa relação pode mudar ao longo do tempo também. Gostei da dica que você deu de, saiba antes de sair por aí percorrendo imobiliários ou conversando com corretores, quanto é que cabe realmente no orçamento da tua família, para não correr o risco de levar a esposa, levar a família, etc., gostar, se apaixonar por imóvel, depois ter que desapontá-los porque não coube no orçamento. É mais ou menos por aí, né? Exato. Tá. É muito por aí, cara. Tá. Uma outra coisa que você falou também, Bruno, que eu achei interessante, é essa história da burocracia, né? E eu acho que vocês têm um produto que, de alguma forma, se relaciona com isso, que é o compra garantida. Muita gente faz uma troca de imóvel, sai de um menor para ir para o maior, ou vice-versa, divorciou, quer dizer, mudou de emprego, mudou de cidade, e quer dar o antigo em pagamento, ou quer vender o antigo para dar como entrada no novo. Fala para nós, por favor, como é que vocês lidaram com isso nesse produto aí do compra garantida, por favor. Excelente, Frederico. Esse é um produto que é bastante inovador no mercado. A gente, como uma fintech, a gente, obviamente, tenta usar tecnologia para melhorar o processo, isso que a gente comentou, acelerar o processo de crédito imobiliário, né, facilitar a vida do cliente, mas a gente também tem esse posicionamento de trazer inovações de mercado para essa prateleira de produtos que o brasileiro pode começar a usar. E um produto que a gente montou, que não tinha no Brasil, é exatamente um produto para atender o cliente que está fazendo, muitas vezes, um upgrade. Está saindo de 2 dormitórios para de 3, está saindo de imóvel de 500 mil para um de 750. E para você fazer um financiamento imobiliário, fazer aquisição imobiliária, os bancos exigem normalmente de 20%, 25%, até 30% de entrada. Se você for comprar um imóvel, por exemplo, de 500 mil, você tem que dar pelo menos 100 mil de entrada, às vezes um pouco mais, 125, 150. E tem muito cliente que não tem esse dinheiro guardado, né? Não tem essa entrada. Mas ele tem renda, ele pode tomar um financiamento, mas ele não consegue pagar essa entrada. O que a gente faz é usar o imóvel que ele tem hoje,
como garantia para esse empréstimo da entrada. Então, ele faz o financiamento do imóvel que ele quer comprar, ele usa como entrada esse empréstimo, que é um home equity do imóvel atual. Ele tem um imóvel, por exemplo, de 500 mil, ele pode tomar 30%, 40% desse imóvel, 100, 200 mil reais, ele usa uma parte desse dinheiro para dar entrada no imóvel que ele quer comprar, e ele tem 3 anos, a gente dá 3 anos para ele vender esse imóvel com calma. Então, a ideia é que ele consiga vender esse imóvel no valor de mercado, com calma, e ele até vender o imóvel só paga 20% do valor da parcela, porque ele está sem dinheiro nesse momento, né? Ele acabou de comprar um imóvel novo, está financiando esse imóvel novo e ainda não vendeu o antigo. Então, é o que a gente chama de empréstimo ponte. A gente usa o imóvel antigo como modelo de home equity para liberar a entrada no futuro, e ele te dá esses 3 anos para ele vender. Ele vendendo esse imóvel, que normalmente acontece em um ano e meio, ele quita esse home equity, essa transação, e viabiliza esse acesso do imóvel dos sonhos, do imóvel que ele quer comprar. É muito comum isso fora do Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, e a gente meio que trouxe isso de bate-pronto. Isso é muito comum nas imobiliárias, nos corretores, ter clientes que ficam impossibilitados de comprar porque não conseguem fazer uma permuta, ou não conseguem vender rápido o imóvel. A única maneira que ele tem de levantar dinheiro é vender rápido. Para que vender rápido, você normalmente tem que dar um desconto muito grande no imóvel. Você acaba perdendo dinheiro. Então, esse modelo de empréstimo facilita o acesso ao imóvel que ele quer comprar e diminui, entre aspas, essa perda do cliente, porque ele vai ter tempo de vender imóvel, vai vender pelo valor de mercado. Então, é um produto que tem feito bastante sucesso, é esse produto indicado para troca de imóvel e que chama compra garantida aqui na Credit Home. Então, é uma dica bem legal aí para quem está pensando em fazer esse tipo de transação. Bem legal. Realmente, você conseguir casar as duas coisas é muito difícil, né? Você acaba tendo que vender rápido, no desconto, como você falou aí. Até vi também que não sei se continua valendo, uma declaração sua no passado, de que vocês têm uma parceria, perdão, com a Newcore, que facilita essa colocação junto a corretores. De alguma forma, vocês até estão tentando ajudar, né, o cliente da Credit Home, o financiado, dentro desse período de 3 anos que você falou aí, a ter um pouco mais de efetividade no anúncio e na venda do próprio imóvel antigo dele, não é isso? Exatamente. A gente acessa o mercado imobiliário inteiro, na verdade. Quando o cliente, de fato, quer vender o imóvel, a gente tem acesso a milhares de imobiliárias que estão na nossa rede, são parceiros nossos, corretores de imóveis e grandes plataformas, né? Grandes portais, marketplace de corretores, fintechs, proptechs, construtechs, a própria Loft, que é sócia hoje da Credit Home e que tem um marketplace incrível de compra e venda de imóveis, é usado como maneira de viabilizar e acelerar a venda do imóvel. Então, a gente tem muito comprometimento com o cliente final, de que ele vai conseguir fazer essa venda com velocidade, e se ele não conseguir, ele pode esticar esse financiamento, ele pode tomar um financiamento mais de longo prazo. O home equity, em geral, tem 20 anos, então isso pode ser uma opção do cliente. Se ele quer vender, ele faz uma venda de curto prazo, senão ele deixa esse financiamento mais de longo prazo. É exatamente isso, Frederico. Tá, nesse caso ele teria os dois, né? O home equity do antigo e o financiamento imobiliário do novo, né? Exatamente, isso mesmo. Tá, ok. Você falou de outra coisa que também queria explorar, que é a história da condição facilitada no começo, nos primeiros 3 anos. Também vi aí que vocês testaram, não sei se ainda continuam fazendo, carências de até 6 meses, taxas menores nos primeiros 3 anos, um financiamento de uma parcela maior do valor do imóvel, até 90% também em determinadas condições. Isso continua valendo? Se for o caso, para que tipo de cliente? Continua. A gente ainda tem no portfólio a possibilidade de chegar a 90% de financiamentos, depende do perfil do cliente, isso é muito importante para clientes que têm pouca entrada. A gente também tem o processo de carência no produto próprio. Essa carência pode variar de 3 a 6 meses, até 6 meses, então isso também dá um conforto para o cliente que quer um fôlego para esperar um pouco para começar a pagar as parcelas. Normalmente você tem muito custo nas mudanças, né? Quando você compra um imóvel. Às vezes você faz uma reforma, tem mudança, tem todos os custos transacionais, né? Você paga ITBI, paga cartório, então é um momento de muito gasto financeiro do cliente final. Então a gente entende esse momento e a carência serve um pouco para esticar isso. E a nossa cabeça, como empresa, como fintech, é exatamente trazer com frequência produtos que atendam demandas específicas de clientes, como essas. O cliente quer pagar uma entrada menor, o cliente que precisa
um percentual maior de financiamento, porque o cliente que precisa trocar um imóvel por outro, a gente facilita, o cliente que quer compor renda com mais pessoas, né? Então, hoje, em geral, no mercado de crédito imobiliário, se você for casado, você pode comprar um imóvel com seu cônjuge. Então, isso é uma limitação, né? O que a gente faz, por exemplo, no nosso produto próprio, você pode comprar um imóvel, compor renda com até 4 proponentes. Os proponentes podem ter qualquer relação com você. Você vai aparecer no contrato com essas 4 pessoas, então você pode juntar 4 amigos e comprar um imóvel financiado, por exemplo, para investimento. Então, isso é uma possibilidade que a gente consegue fazer no fundo próprio, e isso dá uma flexibilidade muito grande em relação à capacidade de renda e pagamento para o cliente final, e abre uma porta aí para muito cliente entrar no mercado imobiliário também. Legal, estão inovando de novo. O fundo próprio, estou entendendo que, além de serem multibancos, ou seja, eles cotam com Itaú, Caixa, Santander, Bradesco e mais outras empresas aí, né? Sei lá, Créditas, Banco Bari, que eu vi, a Ponte, a Cashme. Vocês têm também o produto de vocês, Credit Home, ou seja, tem alguns que vocês colocam a grana de vocês no financiamento, é isso, não estão repassando o dinheiro de outros ou de terceiros. Exatamente. O nosso produto próprio é um produto específico, exclusivo da Credit Home, do nosso fundo, tem dinheiro nosso de investidores, né? E que a gente tem toda essa liberdade de inovação, de construção de produto e de trazer, de fato, essas novidades para o mercado de crédito imobiliário. Então, no produto próprio é onde a gente tenta trazer, de fato, esse viés de uma startup que tem muito conceito de tecnologia, mas também conceito de inovação em produto. Quer dizer, o que não tem no mercado que faz sentido para o cliente ter, né? Esses exemplos que a gente deu agora há pouco, e que a gente vai continuar lançando em 22, né? Em 22, trazer mais produtos e mais novidades, para cada vez mais a gente conseguir ter produtos para cada perfil de cliente, para cada momento da vida do cliente, né, Frederico? Assim, tem momentos que você tem mais liquidez, quer dizer, você tem uma renda melhor, tem momentos que você tem menos, tem momentos que você tem, eventualmente, uma entrada, mas menos renda, quer dizer, você pode ter um dinheiro investido, tem momentos que você precisa compor renda com outras pessoas para comprar um imóvel. Então, assim, dependendo do perfil, do momento de vida que você tem, você vai usar um determinado produto. Então, esse é um pouco da nossa cabeça, construir esse portfólio de produtos o mais amplo possível para atender cada peculiaridade, cada especificidade de cada cliente que o Brasil tem, né? Até 2, 3 anos atrás, o Brasil só tinha um produto de crédito imobiliário. Ou você tomava esse produto, que é um pré-fixado, com a indexação pela TR, pela taxa referencial de poupança, ou você não toma crédito imobiliário. Então, esse mercado está se modernizando e a gente fica muito feliz de começar a trazer novidades aí para essa prateleira e para os clientes poderem escolher o produto que mais tem a ver com o perfil dele, com o momento de vida dele. Não, sem dúvida. Muitas dessas inovações são muito bem-vindas, né? Que você falou aí, concorrendo com mais do que o teu cônjuge, também a história do compra garantida, né? Quer dizer, o imóvel antigo no home equity para possibilitar uma entrada, sendo que você não tem ali o dinheiro para dar de entrada. E outras inovações que você falou, né? Até poucos anos atrás só existia o TR mais 8, 9. De um tempo para cá, a gente tem indexado pela inflação, pelo IPCA, o pré-fixado completo, né? Sem o componente da TR. A TR andou a zero durante 4, 5 anos e agora está ressurgindo das trevas de novo. Aí vai minha pergunta para você. Como é que o cliente lida com essa profusão de oportunidades ou alternativas, digamos assim, né? A gente recebe muita dúvida aqui das pessoas se assustando, às vezes com correção de saldo devedor, se assustando porque tomaram no IPCA e aí o IPCA esse ano deu 10,7 e o cara de uma hora para outra foi surpreendido com uma parcela que ele não podia pagar. Imagino que vocês sofram com isso aí também. Alguma palavrinha que você poderia dar sobre esse assunto? Essa é uma pergunta super importante, Frederico, porque, de fato, o cliente às vezes fica confuso, né? Em geral, a gente sempre orienta em momentos de dúvida, o cliente que é um pouco mais avesso a risco, o cliente que é um pouco mais conservador, em geral indica o pré-fixado, né? Você tem uma taxa pré-fixada que vai se manter daquela forma durante todo o contrato de financiamento, pode ser um contrato de 10, 20, até 30 anos, 35 em alguns casos, e você tem o conforto que isso não vai mudar, no máximo vai mudar pela TR, mas a TR tem tido pouca variação nos últimos tempos. Então, isso define um pouco do que a gente entende que é o perfilamento de cliente, né? Clientes com menos capacidade de tomar risco tem que tomar
produtos pré-fixados, que você tem uma composição de risco menor. Clientes que querem tomar um pouco mais de risco e podem, eventualmente, imaginar que a inflação vai cair em 2023, a gente sabe que deve cair com a subida de taxa de juros, eles podem, eventualmente, tomar um produto pré-fixado no IPCA, mas ele toma mais risco. Assim. A gente não tem a garantia de que o IPCA vai cair, né? Muito bem. Ele vai tomar o risco de flutuar, isso não tem. Mesma história da indexação do produto de poupança. Poupança, agora, ela veio subindo em função da subida da Selic, e essa última subida de Selic definiu o teto da poupança em 6,17, basicamente. Então, isso define uma taxa de juros meio que parâmetro para você entender isso, mas foi um produto também mais arriscado nos últimos meses em função dessa variação da Selic. Então, nossa indicação sempre é, se você é um cliente que não quer tomar muito risco, vai mais pré-fixado. Se você entende que pode ter uma oportunidade de IPCA cair, taxa de juros cair daqui a 2 anos, você pode tomar produtos indexados de outra forma, que eventualmente você pode se beneficiar disso no futuro, mas com um risco maior, tá? Mas, em geral, o que a gente fala? Escuta um consultor, né? Entenda, estude o tema nos sites específicos, ou entra lá na Credit Home, entenda um pouco mais o tema. É uma visão muito importante para a vida do cliente final, porque isso impacta a vida financeira dele. Então, ele tem que estar muito seguro do tipo de produto que ele vai tomar. E, na dúvida, a melhor coisa é perguntar para o consultor, fazer simulação. Simula o cenário 1, simula o cenário 2, compara, discute isso em casa, entende que tipo de risco você quer tomar, e depois você define pelo produto que você quer contratar. Acho que essa é a melhor indicação que a gente pode dar nesse momento. Tá? Não, sem dúvida. As simulações são excelentes, análise de sensibilidade. Mas os consultores da Credit Home chegam a fornecer essas simulações, né, se o PCA realmente cair para 4, ou se ele ficar em 7 ou 8, a prestação vai passar a X ou Y, mais ou menos por aí, né? Exatamente. A gente faz isso, faz essa análise de sensibilidade, dá um pouco desse insumo para o cliente, com alguns cenários, e aí o cliente, junto com a gente, pode discutir e ele acaba definindo, em função do perfil que ele tem, o tipo de contratação que ele quer tomar. Tá? Legal, bem legal. Tanto isso de taxas ou indexadores, quanto tabela price no financiamento imobiliário também, com um sistema de amortização diferente que surgiu durante esses anos aí também, né? Como uma forma de diminuir as prestações iniciais ali, mas que também tem efeitos colaterais. Então, a gente, acho que os alertas do Bruno aí só reforçam as mensagens que a gente tem passado para vocês ao longo dos anos de Educando Seu Bolso aqui, que é uma decisão muito grande, que precisa ser bem tomada, bem assessorada, bem avaliada, né? Não é uma compra que você faz aí de supetão, na emoção, apenas na palavra da imobiliária, do corretor, quer dizer, sem demérito nenhum para ninguém, cada um está cumprindo o seu papel nessa história, né? Mas o seu papel como cliente é defender o seu próprio bolso. Bruno, uma outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, cara, representando esse tanto de instituições financeiras, você consegue ver alguma diferença aí entre os grandes bancos, aí, os tradicionais, esses que eu citei, e as fintechs, as novas, essas que vocês também trabalham com elas, sem falar do próprio fundo de vocês, ponto de perfil, que clientes aceitam, capacidade de enxergar diferentes perfis de risco, ou está mais ou menos a mesma coisa? Portfólio de produtos, como eu falei, tabela price, indexadores, prazos, o que estão praticando? Olha, Frederico, assim, os bancos fizeram uma grande revolução no crédito imobiliário, principalmente nesses últimos 2, 3 anos, né? O crédito imobiliário era um produto, entre aspas, um pouco mais esquecido há alguns anos atrás, e ele virou uma estrela aí dos principais bancos de varejo, primeiro porque ele começa a ter relevância no Brasil, né? Ele começa a ter um peso na economia, o mercado imobiliário tem um peso na economia, e os bancos veem também uma oportunidade grande de manter relação com o cliente por décadas, né? Então, a maioria dos clientes fica bastante tempo com o crédito imobiliário. A média no Brasil, você fica pelo menos de 10 a 12 anos no crédito imobiliário. Então, isso define uma relação longa que você pode, obviamente, ter um cross-sell de produto, vender outros produtos para esse cliente, que para o banco é muito interessante. Então, isso veio evoluindo. Né? O que você falou, entrou o produto indexado no IPCA, veio o produto de poupança. Então, a gente começa a ter um portfólio mais legal. O que eu acho que as fintechs conseguem colocar, elas conseguem ter mais velocidade em colocar novos produtos no mercado. Acho que esse é um viés bem legal. Ele tem um pouco mais de flexibilidade em relação à tecnologia, sistema e processo. Então, os bancos de varejo são muito grandes, né? Os 4 grandes bancos que têm crédito imobiliário têm 93%, 95% do mercado.
eles são bancos gigantes que demoram para se movimentar. Então, eu acho que o grande valor das fintechs é da agilidade, muitas vezes propor novas soluções, usar muita tecnologia para atingir esse produto com o cliente final e ter muita sensibilidade com o cliente final, né? Acho que, assim, tem um viés, acho que das fintechs de ter um zelo grande pelo cliente, pegar o cliente, realmente tentar resolver e solucionar o problema que ele tem de uma forma ampla. Então, acho que tem um negócio de abraçar o cliente e, vamos achar uma solução para você, independente do banco, vamos entender a tua questão, a tua necessidade, o teu problema, e vamos solucionar. Então, assim, eu acho que tem uma customização maior, uma preocupação grande em aliar a tecnologia com a experiência adequada que o cliente precisa ter no crédito imobiliário. Então, eu acho que tem uma junção boa. No caso do crédito imobiliário, no nosso caso, a gente alia os dois, né? A gente tem uma relação muito boa com os grandes bancos, e a gente tenta melhorar essa experiência do cliente com o grande banco, através dessas integrações que a gente faz, através de uma comunicação mais adequada, e aliado a isso, a gente também traz produtos novos. Então, a ideia é um pouco compor isso. A gente é parceiro, super parceiro dos grandes bancos, e a gente complementa o portfólio dele. Então, às vezes, um cliente é negado num banco grande, mas a gente vê uma oportunidade de entregar um crédito para ele. Às vezes, o banco negou porque ele tem uma conta da Vivo, da Claro, que ficou atrasado 2 meses atrás de R$100, e por isso, eventualmente, o algoritmo do banco tirou esse cara do crédito imobiliário. A gente lê de outra forma isso. A gente vai conhecer o cliente mais a fundo e fala, isso foi um erro uma vez e pequeno. Então, esse cara, a gente tem uma análise de crédito um pouco diferente, que a gente considera que o parâmetro, por exemplo, da conta de telefonia, ele é pequeno no peso geral da análise de crédito do cliente. Então, a gente pode conceder. Então, às vezes, a gente atende esse cliente que é o falso negativo, né? O cliente que foi negado pelo banco que não deveria ter sido. Então, isso traz para a gente um desafio de ir mais a fundo na análise de crédito e realmente tentar achar uma solução de crédito para o cliente final. Esse é um pouco da nossa bandeira, né, do nosso propósito. A gente fica muito chateado quando a gente não entrega uma solução de crédito para o cliente final, que a gente sabe que é o que ele quer, a necessidade dele, a gente maximiza esse processo aqui dentro. Tá? Muito legal. Realmente a frustração de solicitar um empréstimo e ser negado, a gente lida com isso aqui também, é um negócio bastante frustrante. Você falou aí antes, cara, quando a gente estava comentando do compra garantida, do home equity, né, como o viabilizador ali do produto. Aproveita e fala do home equity, né, per si, porque me parece que é uma solução que pode ser bastante útil, mesmo para pessoas que não estão interessadas em financiar uma casa, um apartamento, e acho que o papel do podcast aqui é de alertar as pessoas para coisas que não é que necessariamente novo, mas que elas não conheçam, né, e que podem economizar o dinheiro deles. Então, vai lá. Legal, Frederico. Esse é um tema super importante que a gente sempre gosta de explicar e tentar deixar as pessoas muito atentas a essa oportunidade. O home equity é um dos maiores produtos de crédito no mundo, né? Nos Estados Unidos, a famosa hipoteca, na Europa, na Ásia, tem uma utilização muito grande. E ele é basicamente o quê? Ele é um crédito que você tem uso livre, você pode usar se você quiser, e o colateral, quer dizer, a garantia desse crédito é o imóvel do cliente. Pode ser um apartamento, pode ser uma casa, pode ser até um imóvel comercial, desde que esse imóvel tenha uma matrícula, né, seja um imóvel oficial, né, formalizado no cartório de registro de imóveis, né, ele pode ser usado como garantia de um empréstimo pessoal. É um empréstimo que, em geral, pode chegar até 60% do valor do imóvel, ele pode ser amortizado até 20 anos, então é um empréstimo de longo prazo, e que você tem taxas muito boas, muito competitivas. A gente trabalha aqui na Credit Home com taxas a partir de 0,74 ao mês. Então, isso a gente coloca no mundo do crédito pessoal. Então, todos os clientes que usam crédito pessoal, que a gente inclui no crédito pessoal, o cheque especial, o cartão de crédito rotativo, o crédito consignado, ou o próprio crédito pessoal, a gente enxerga que esse modelo de crédito ele tem taxas muito inferiores a esses outros produtos. Então, a gente vê o Brasil, em 2020, por exemplo, tomando aí 30, 40 bi de cheque especial. 45, 50 bi de bilhões de reais em rotativo de cartão de crédito. Há 3 dígitos, 150% de taxa de juros ao ano, num ano de 2% de taxa Selic. Então, assim, o que acontece nesse país, no crédito de curto prazo, é uma maluquice. Assim, a gente toma crédito errado no Brasil.
As pessoas se acostumaram a tomar crédito de curto prazo, que é muito caro e nocivo para a saúde financeira de cada um. Então, assim, se a gente consegue se organizar e tomar crédito saudável, que é um crédito mais barato de longo prazo, a gente consegue mudar um pouco a nossa vida financeira. Então, um alerta que a gente faz e que a gente traz essa bandeira é a possibilidade de um cliente que tem imóvel tomar crédito muito barato e de longo prazo. Um dos modelos que a gente mais faz no Home Equity é a troca de dívida. Então, a gente pega aquele cliente que tem 50 mil de dívida, tem 10 no cartão de crédito, tem 10 no cheque especial, tem 10 no consignado, tem o crédito pessoal tomado em 15, a gente soma isso tudo, dá 50 mil, ele está pagando na média aí 6, 7, 8% de juros ao mês, numa parcela aí de alguns R$1.000. O que a gente faz? A gente quita todas as dívidas, faz esse empréstimo em 20 anos, a parcela cai normalmente a 20% do que ele tinha. Se ele pagava 5 mil de parcela nessas dívidas mensalmente, cai para 1.000, e ele alonga essa dívida em 20 anos, pagando 0,74 ao mês, quer dizer, às vezes pagando 1/10 dos juros que ele pagava nas outras linhas de crédito. Então, isso é usado, obviamente, para a troca de dívida, mas é usado para o cliente que quer empreender, que quer colocar dinheiro no seu negócio, que é um empreendedor. A gente vende para cliente que quer fazer viagem, quer fazer cirurgia plástica, para cliente que quer pôr o filho na faculdade de medicina, que é um custo alto. Quer dizer, qualquer tipo de necessidade de crédito que o cliente tenha, ele pode usar o crédito via Home Equity como essa alternativa saudável, barata e de longo prazo. É uma revolução que eu acho que vai acontecer no Brasil, Frederico, nos próximos anos, com essa mudança do perfil do crédito. As pessoas vão aprender a usar esse crédito de longo prazo, que é muito mais barato, trocando e deixando de lado esse crédito de curtíssimo prazo, que foi a cultura do crédito no Brasil dos últimos anos, das últimas décadas, na verdade. Então, essa é uma mudança que vai trazer muito benefício para a população, que vai começar a se organizar melhor financeiramente e tirar proveito, né? Eu sempre falo que você tomar crédito, você se alavancar, não é necessariamente ruim, desde que esse crédito tenha um custo adequado, caiba no teu bolso e você controle de forma adequada, né? Então, o problema é quando ele vira essa bola de neve do crédito de curto prazo no Brasil, que atropela as pessoas e vira essa maluquice que a gente conhece, aumenta a inadimplência e realmente acaba conturbando a vida financeira das pessoas. Então, o Home Equity é um produto que ainda é pequeno no Brasil, mas está crescendo de forma vertiginosa, assim, a gente está vendo que as pessoas estão conhecendo, estão aprendendo a tomar, e eu não tenho dúvida que em 5, 7, 10 anos vai ser provavelmente o principal produto de crédito aí do Brasil. A gente torce para isso porque isso vai ser uma ferramenta para toda a população, para os clientes que são proprietários de imóveis, tomarem crédito cada vez mais barato. Não, sem dúvida. Torcemos todos para que as pessoas paguem cada vez menos juros, né? Havia uma certa resistência, me lembro aqui, de algumas pessoas que torciam o nariz para esse produto, mas se eu não conseguir pagar, vou perder a minha casa, né? Isso continua? Vocês continuam recebendo esse tipo de reação? Ótima pergunta, Frederico. Assim, acho que tem várias maneiras de observar, de responder esse seu ponto. Primeiro, que existe uma responsabilidade muito grande de todos os agentes financeiros, dos bancos grandes, das fintechs, de dar crédito no tamanho que cabe no bolso do cliente e para o cliente que a gente entende que faz sentido tomar. Então, não é porque o cliente tem imóvel que a gente, você tem imóvel, toma 250 mil reais. Não funciona dessa forma. O crédito só é liberado quando a gente, de fato, entende que o cliente tem capacidade de pagamento e tem como honrar essas parcelas. A gente não quer que o cliente fique inadimplente, né? E o nível de inadimplência ainda no Home Equity é muito baixo, exatamente por isso. Como o nível de inadimplência do crédito imobiliário, que é a mesma modalidade para comprar um imóvel, também é muito baixo no Brasil. Então, o primeiro aspecto é que a gente é muito cuidadoso com isso. Quando o cliente entra em inadimplência, a gente é mais cuidadoso ainda, a gente tenta entender o que está acontecendo com ele, a gente tenta ver se ele precisa de um crédito adicional, e, eventualmente, a gente até pode ajudar ele a vender o imóvel antes de retomar, porque o limite de você ficar inadimplente, por exemplo, num crédito imobiliário no Home Equity, se realmente não conseguir renegociar, esse imóvel, como ele está alienado fiduciariamente, ele está como garantia para o banco, para a instituição financeira, no limite ele pode ir para leilão. O que a gente faz é
dar todas as alternativas para o cliente ou conseguir arcar, ou eventualmente, no limite, até vender o imóvel, porque ele quita o financiamento e não entra no leilão. Assim. Então, é muito raro a gente fazer uma retomada. A gente começou com um produto próprio em 2019, a gente só retomou um imóvel até agora. Então, assim, é raro isso acontecer. A gente quer deixar isso muito claro para o cliente, que a gente não é aquela instituição que vai querer que o cliente fique inadimplente e vai querer retomar imóvel. Isso não acontece. E é uma coisa que, assim, tem diminuído. As pessoas estão percebendo que faz sentido. Às vezes você vai tomar um financiamento de 50, 70 mil reais para resolver a tua vida financeira. Você vai dar uma parcela de 800 reais. Então, assim, dificilmente isso vai trazer um comprometimento de renda para o cliente que ele fique inadimplente. Mas a gente sabe que isso poderia acontecer. E quando acontece, a gente tenta estruturar um pouco desse caminho de proteção do cliente para a gente achar maneiras dele resolver essa situação e sair dessa. Então, acho que é um pouco da postura, um pouco de postura nossa como fintech também, de achar essas soluções. Agora, é uma questão mesmo, Frederico, isso surge como uma preocupação. O brasileiro tem uma questão cultural com o imóvel, ele tem um apego ao imóvel, né? A única coisa que eu falo é, ele toma o crédito imobiliário meio que sem pensar, porque o crédito imobiliário, que é uma alienação fiduciária também, às vezes, a única maneira dele comprar um imóvel. Então, ele está fazendo o mesmo crédito imobiliário em outro formato, depois que ele quitou o imóvel, para tomar um dinheiro para ele mesmo, às vezes no mesmo tamanho de parcela. Mas aí ele fica com medo. Então, é meio que um gatilho psicológico. Quer dizer, se eu estou pagando a mesma parcela antes ou depois do crédito imobiliário, eu não deveria ter esse medo. Eu conseguia pagar quando eu comprei imóvel. Posso conseguir pagar quando eu quero tomar um crédito em cima desse imóvel. É um pouco dessa comparação que a gente faz, porque realmente tem uma questão psicológica assim também, da nossa herança cultural, do relacionamento que a gente tem em gerações com o imóvel e tal, que a gente tem que meio que sair um pouco desse mundo. O americano toma crédito a cada ano, assim, o europeu, o asiático, ele pensa assim, putz, eu preciso de mais X mil dólares, X mil euros, ele toma em cima do imóvel, porque é muito barato, não pensa muito, cabe no bolso dele, ele toma. Então, assim, a gente quer criar essa cultura para que a opção do home equity, do crédito com garantia imobiliária, comece a participar da vida financeira do cliente. Cara, excelente explicação aí. Acho que você alinhavou bem elementos culturais, comportamentais e também técnicos, né? Tirando o estigma, desmistificou aí essa questão do home equity, uma resistência que existe para um, mas que não existe para o imobiliário, que tem a mesma alienação. E engraçado como existe estigma para o home equity, mas não existe estigma para pagar juro de 15% ao mês no rotativo do cartão de crédito. Quer dizer, para algumas coisas a gente devia criar esse tipo de ranço e não criamos, né? Então, acho que a tua explicação foi muito útil nesse sentido, assim, de confrontar esse absurdo que existe aí. Bom, como eu antecipava, cara, o bate-papo tá ótimo, mas eu tô aqui já estourado no meu tempo, vou te fazer minha última pergunta, então, cara, que é uma das coisas que a gente advoga aqui o tempo inteiro também, é sobre portabilidade, que eu acho que vocês também fazem por aí, né? Fala um pouquinho de como é que vocês atuam nessa área, por favor, cara. Ô, Frederico, legal, ótima pergunta. Portabilidade é lei no Brasil, né? Então, só para o ouvinte entender o que a gente está falando, é que qualquer cliente que tem um contrato de crédito ativo pode portar, pode migrar esse contrato de uma instituição A para uma instituição B. Então, essa é uma alternativa muito legal que a gente tem no Brasil. Se você perceber que você está pagando um juros muito alto no seu contrato de financiamento, pode ser de financiamento imobiliário ou pode ser outros contratos de crédito, você tem a possibilidade, se existir outra instituição com custo menor, de aprovar seu crédito nessa outra instituição e migrar o seu contrato, no caso, a gente está falando de contrato de financiamento imobiliário. Isso, na prática, é muito importante, por quê? Porque se o cliente contrata o crédito imobiliário no momento de juros um pouco mais alto, na sequência o Brasil tem uma mudança de conceito macroeconômico que começa a reduzir a taxa de juros, esse cliente que tomou, por exemplo, uma taxa de 9,5% ao ano, a gente chegou a ter taxa de 6,5% no início do ano, por exemplo, e esse cenário volte a acontecer, esse cliente pode voltar a se beneficiar, mesmo já tendo um contrato fechado, de sair de uma taxa de 9,5% para uma taxa menor, tentando atingir essa taxa de 6,5%. Quer dizer, ele se beneficia do momento de juros que o Brasil está, entendendo se ele precisa de mudar de instituição ou não. Na prática, Frederico, o que acontece? Muitas instituições tentam fidelizar o cliente. Então, ao invés de deixar o cliente migrar, que é portar o crédito, a instituição tenta reduzir e renegociar para baixo
a taxa de juros do contrato atual. Então, o cliente acaba se beneficiando desse momento de redução de taxa, como aconteceu no Brasil nos últimos 2 anos, tendo uma redução do custo do seu financiamento atual. Então, essa é uma dica para todo mundo que tem crédito imobiliário ativo, ficar atento como é que estão as taxas de mercado. Se as taxas estiverem menores do que o do contrato dele, ele pode tentar renegociar com o banco, ou ele pode pedir a portabilidade para uma outra instituição financeira. Isso vai significar, muitas vezes, dezenas, como eu falei, pode potencialmente até milhares de reais, centenas de milhares de reais de benefício num contrato de 20, 30 anos, que a gente não pode perder a oportunidade de esclarecer isso para o cliente e a gente ajudar o cliente nessa busca. Então, é uma das atividades que a gente tem aí no portfólio da Credit Home. Excelente, cara, excelente. Fechou com chave de ouro aí, porra, bate-papo super rico, cheio de dicas, esclarecimentos importantes para quem está nesse mercado aí, e é muita gente, né, que vai estar, e quero te agradecer de novo, deixar para suas considerações finais aí, cara, se tem alguma coisa que você quer falar, alguma coisa que podia ter perguntado, não perguntei, fica à vontade, a hora é agora. Ô, Frederico, eu queria agradecer você, queria agradecer os ouvintes, queria agradecer o programa. A gente é super envolvido nesse movimento de educação financeira, a gente acha que isso realmente é uma coisa que muda o Brasil, então nossa bandeira como empresa, como fintech, é cada vez mais fomentar esse esclarecimento para a população, para o cliente final, das alternativas que existem de crédito no Brasil. O crédito imobiliário é uma coisa que cresceu muito no Brasil nesses 2 anos. Para vocês terem uma ideia, o volume de crédito imobiliário praticamente triplicou, o mercado imobiliário está num momento muito bom, a gente conseguiu atender muito cliente que tinha o sonho de comprar casa própria e conseguiu comprar isso no último ano. A gente tem uma perspectiva também muito boa para 22 e para os próximos anos. O mercado está cada vez mais maduro, os produtos estão cada vez mais baratos e fáceis de tomar. Então, é um convite aí para todo mundo que eventualmente tinha receio, achava que não podia comprar, ou tem medo do produto, de conhecer, de estudar, de ligar para um consultor, tentar entender como é que funciona e, tentar, obviamente, se for um momento de vida que faça sentido, tentar aproveitar esse momento para fazer a aquisição via financiamento, que a gente sempre deixa muito claro, é a melhor opção para o cliente comprar imóvel. E ele pode, lembrando, eu não falei disso no podcast, mas ele pode amortizar a qualquer momento, né? Então, a gente tem uma última estatística interessante. O brasileiro, Frederico, ele muda muito pouco de casa. Na média, desde que você nasce até você morrer, normalmente o brasileiro mora entre 1,5 e 2 residências durante a vida. O americano mora em 10,5 residências durante a vida. Por que isso? Porque o americano ele muda de imóvel a cada momento da vida dele, porque o processo é muito simples, né? Então, ele nasceu na casa dos pais, depois ele muda como estudante, depois ele sai de casa, depois ele casa, tem um imóvel, ele tem um filho, tem outro imóvel, ele tem o segundo filho, tem outro imóvel. Aí os filhos saem de casa, ele diminui o imóvel. Então, ele vai ajustando o modo de vida e o momento de vida dele ao tipo de imóvel que ele precisa. E isso é facilitado muitas vezes pelo crédito, pela facilidade de troca. Então, é uma das maneiras que a gente se propõe a mudar o mercado brasileiro, é isso, é facilitar o acesso a crédito para o cliente, cada momento de vida, conseguir adequar o seu imóvel ao seu momento. Então, é um pouco do propósito e convido a todos aí para conhecer a gente. Obrigado, viu? Maravilha, maravilha, gostei do fechamento aí. Vamos mudar mais, vamos ter que lidar mais com compra, financiamento e uma série de operações financeiras associadas ao imobiliário, por isso é importante conhecer bem sobre o assunto. Fechou com chave de ouro. Muito obrigado a você, cara, foi um prazer ter você aqui, um grande abraço e até a próxima. Obrigado.